pessoal, bom dia. Como estamos aí nesse domingão, sol, chuva, né? Aqui em Santos faz muito calor, então estamos aproveitando um domingo como esse para trazer informações aqui pertinentes à sua rotina, aquela dúvida, o carrinho de emergência, pois é, vamos falar do carrinho de emergência. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, tá? Lembrando que essa live, ela fica gravada, para você que não conseguiu assistir, sem problema nenhum, fica lá na plataforma, você pode ter acesso através do YouTube, do próprio Instagram, do Facebook, e também deixar aquele like se fez sentido para você o que estamos falando aqui hoje. Eu gostaria muito da interação de vocês, é isso mesmo, é muito importante e esse material ele é feito justamente para você. Não importa se você é recém-formado, se você ainda não trabalha, não atua, ou se você já atua, já trabalha, mas está aqui para trocar experiências e o intuito, o objetivo dessas lives é justamente essa, né? Trazer conteúdos que tem a ver aí com a sua rotina de trabalho, tá? E nós sabemos que a nossa rotina, ela é muito corrida, né? Desde a hora que você assume plantão até o final do plantão, a gente precisa dar conta do recado. E a enfermagem, ela fica com essa maior parte, né? Principalmente a parte de assistência, burocracia, reposição de materiais. E a gente não pode deixar de tocar no assunto sobre carrinho de emergência, tá? Primeiramente, né? Antes de começar a falar sobre ele, o que é um carrinho de emergência? Embora todos tenham visto ou nunca usou, mas sabe que está ali naquele cantinho, na sua enfermaria, ou na sua sala de emergência, ou dentro da UTI, está ali naquele cantinho. Pois é, ele é um armário móvel, tá? Ele é um armário móvel que vai te dar ali tanto medicamentos como materiais a pronto uso, tá, pessoal? Ele vai te dar ali o que você precisa justamente para o atendimento de emergência. Por isso que o nome é um carrinho de emergência. Então, vocês imaginam que é um armário móvel, tá? Tem rodinhas, né? Ele tem que ser de fácil acesso. Então, antes de falar das implicações, das responsabilidades, vamos falar do equipamento em si, né? O carrinho. Ele precisa ter um rodízio, tá? Ele precisa ser de fácil acesso, primeira coisa, tá? Ele precisa estar num local que não tem obstrução nenhuma, nada no meio do caminho, tá? Eu não posso ter um carrinho de emergência e ter no meio lá um cone, ou uma poltrona, ou algo que dificulte, tá? Porque se eu preciso atuar na emergência, eu preciso pegar o carrinho e puxar. A rodinha também tem que estar funcionante, tá? Ele tem a própria tomada, tem tomadas, né? Tem as opções lá de você ter a tomada para ligar os aparelhos, equipamentos. Então, o carrinho, na verdade, ele vai ser um armário móvel, vai prover aí de alguns equipamentos, no caso, o rodízio, a prancha rígida, que tem que compor o carrinho, tá? O suporte e o cilindro de oxigênio, e também os equipamentos, no caso o desfibrilador, né, que fica compondo a parte externa, tá? O que eu quero que vocês se atentem, os equipamentos, eles precisam estar ligados em fonte de energia, tá? Mas eu liguei lá na tomada do carrinho, tá? Mas se a extensão do carrinho não estiver também dentro, ligado, né, plugado lá na energia, nada adianta, tá? E aí eu vou contar uma situação um pouco triste, pouco não, né, catastrófica, de uma equipe que precisou utilizar um desfibrilador, paciente na época da UTI Covid, e quando foi ligar lá o desfibrilador, que foi aplicar os joules lá, ligar as pás, cadê? Não funcionou. Quando foi ver, o plug do extensor do aparelho estava desconectado, tá? Isso a gente precisa se atentar. E foi uma correria, o paciente não foi a óbito por conta disso, mas teve que ir em outro departamento, buscar outro desfibrilador. Olha só o tempo que perdeu aí no meio desse caminho todo, tá? E a gente não pode, né, passar por essa situação jamais, tá? Então, se você já vivenciou algo parecido, troque aqui comigo a sua experiência, vamos conversar um pouquinho, tá? Então, quando eu tenho equipamentos, eu preciso fazer testes, eu preciso saber se está ligado na fonte de energia, eu preciso saber se aquela fonte está funcionante, tá? Se de repente, por algum motivo, eu não tenho ali como saber, eu ligo um equipamento X e faço o teste. O que a gente não pode é negligenciar essa situação. Eu preciso ter todos os cabos ligados na fonte de energia, ponto, tá? Eu preciso que vocês entendam a importância disso. Eu não posso ter um carrinho que não me funcione na hora que eu preciso, que eu não consiga achar material, que o equipamento não funcione. Isso causa um estresse altíssimo na equipe que está atendendo uma emergência, que já não é algo tão tranquilo, né? Por mais que a equipe trabalhe em sincronia, né, no seu timing certinho,
Quando você tem algo que não funciona, pessoal, isso causa um nível de estresse alto e começa a comprometer toda uma assistência, toda uma prestação do cuidado. E não é isso que a gente quer durante o nosso plantão, tá? Então, chegou na unidade, precisa conferir todos os cabos para ver se está ligado certinho, para que você não passe nenhuma saia justa, tá bom? Primeira coisa, tá? E o carrinho, ele precisa estar limpo, no local de fácil acesso, né? Por que limpo? Ah, eu usei, espirrou lá sangue ou alguma coisa do tipo, um antibiótico. Eu preciso fazer a asepsia desse local, limpeza de superfície, tá? Muita gente esquece disso. Quando olha o carrinho tá todo empoeirado, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? E trazendo sobre a responsabilidade ele é do enfermeiro. Mas a equipe, sob sua supervisão, também é responsável pelo carrinho. O que eu quero dizer? A gente tem aí o parecer, né, de 2013, o 037, quem quiser acessar lá no site do Corém, que ele fala que a responsabilidade pela montagem, organização, reposição, toda a parte técnica é do enfermeiro e da equipe de enfermagem que por ele delegada, tá? Então, se eu tenho uma equipe trabalhando, eu tenho um enfermeiro. Se o enfermeiro, ele delegou para o técnico, olha, utilizou o carrinho, precisa repor, ok. Só que o enfermeiro é responsável pelo carrinho, tá? Então, ele precisa entender se o técnico fez ou não a reposição adequada. O que eu quero dizer é que o enfermeiro é o responsável, sim. Ele pode delegar, ok. O técnico, ele pode sob sua supervisão. Não é assim, ó, o técnico vai lá, repõe e lacrou, tá tudo certo. Não. Repôs, beleza. Eu vou fazer uma segunda conferência, né, que é o famoso dupla checagem, que a gente chama aí, dupla conferência. Então, não adianta só o enfermeiro delegar, tá, para o técnico de enfermagem se ele não vai fazer a checagem, sendo que ele é o responsável da unidade ali pela prestação do cuidado, tá? Então, tem vários tipos, tem várias formas de acontecer isso. Então, como que eu tenho que receber o carrinho? Lacrado, tá? Eu vou falar, pessoal, o que é o geral, tá? O que acontece, o que tem que acontecer de formas, em linhas gerais, baseadas até nas próprias leis, legislações. Mas cada unidade, ela tem o seu próprio protocolo, até de quem é o responsável, tá? Ah, ok, você está falando que o técnico, ele pode realizar a montagem, mas o local lá X é só o enfermeiro que mexe. Tudo bem, tá? Se a própria unidade, ela fez um protocolo próprio, segue o protocolo da unidade, tá bom? Eu tô falando em linhas gerais. Então, eu tenho que receber o carrinho lacrado. O carrinho, quando você utiliza, que você faz toda a checagem, e para isso você tem uma ferramenta chamada checklist, tá? Onde eu tenho todos os materiais que constam no carrinho, que são padronizadas, tá? Então, se eu tenho lá 10 adrenalina, 10 atropina, 10 furosemida, né? E por aí vai, 5 adenosina. Isso daí é o padrão de cada unidade também. Mas esse checklist, ele existe independente de qual unidade é. Só a padronização de quantidade é que cada unidade designa a sua, tá? Então, eu tenho um checklist, tá? Esse checklist, ele consta a quantidade e as drogas que eu tenho. Tem também o lote daquele medicamento e a validade, tá? Isso é super importante. Como o carrinho, ele fica lacrado, fechado, né? Eu não posso deixar uma medicação vencer. E para isso as unidades têm protocolos também. Quando está próximo de 3 meses a vencer, ele pode colocar lá uma tarja laranja ou amarelinha, depende da instituição que ela vai preconizar, tá? Mas é importante estar atento a isso. Então, no carrinho ele tem que estar lacrado, ele tem que prover desse checklist com tudo que consta. Ah, é só medicamentos? Não. Materiais também, tá? Então, se eu tenho lá na segunda gaveta materiais de assistência respiratória, ambuca, tetra de O2, laringoscópio, né, kit de traqueostomia, isso vai variar de local para local. Tem instituições que montam kits. Eu já trabalhei tanto quanto o exemplo de ter o kit dentro do carrinho como fora, tá? Isso independe. Ambos precisam ter também a conferência. Então, dentro desse checklist também vai constar. Ah, eu preciso ter 5 cânulas endotraqueal, sei lá, 5, 5,5, 6, 6,5, 5 de cada. Com balão, sem balão, com cuff, sem cuff. Enfim, isso também é a unidade que determina, tá? E aí eu também tenho materiais de venopunção, que geralmente fica na terceira gaveta. Então, equipos, tá?
a Bocate, Algelco, né, de todas as numerações, scalp, seringa, agulha, tudo que estarei utilizando para realizar o medicamento no paciente. Também tem lote, validade, tá? E a 4 gavetas, geralmente, ficam os fluidos, né? Então, ringue, soro fisiológico, soro glicosado, aí de 100, de 200, 250, enfim. Tem locais que já deixam kits, tipo, kit noradrenalina, já deixa prontinho. Ah, é com equipo fotossensível, não é com fotossensível? Então, dependendo do medicamento, a farmácia já disponibiliza os kits, que na hora que vai fazer lá o procedimento no paciente, que vai administrar, a equipe só pega aquele kit, prepara e instala, tá? Isso é super importante e facilita o acesso da equipe para realizar aí o medicamento quanto antes. Lembrando que o carrinho de emergência, ele precisa estar otimizado, né, para a utilização da emergência. Não adianta ter um carrinho de emergência que a equipe não conheça, tá? A equipe que trabalha na unidade, ela precisa, sim, conhecer todas as gavetas, a disposição dos medicamentos, né? Então, os medicamentos que são utilizados de pronto, a adrenalina, no caso, né, ela fica logo de cara, assim, né, na frente. Isso facilita para a equipe, tá? Então, toda essa conferência é de responsabilidade tanto do enfermeiro como técnico, né? Lembrando que é uma equipe, tá, pessoal? Então, se nós trabalhamos em equipe, a gente precisa, sim, se atentar. Ó, colega, foi aberto o carrinho, não teve conferência. Isso dá um grande desgaste. Quem aqui quiser comentar, né, um pouquinho, isso é um desgaste na rotina da unidade. Porque quando abre o carrinho, tem gente que foge da conferência. Isso não pode acontecer. A conferência é obrigatória. Por quê? Porque se eu usei o carrinho, eu utilizei lá todas as ampolas de adrenalina, eu lacrar o carrinho para o próximo plantão, quando o próximo plantão abrir e precisar usar, cadê as adrenalinas, cadê os materiais, né? Proibidíssimo, isso não deve acontecer, tá? O lacre é numerado, então cada livro, cada vez que você abrir o lacre, você vai ter que trocar e você vai ter que inserir dentro daquela roteirinho do seu checklist a numeração do lacre, a data de que foi aberto o lacre e o número do novo lacre. Tudo isso precisa constar. Se você nunca se atentou, quando você chegar lá na unidade, não importa se é uma enfermaria, uma sala de emergência, tá? Quando você chegar amanhã no seu plantão, dá uma olhadinha lá e veja se consta, tá? Além do checklist, o número do lacre, a data, quando foi aberto e quando a responsável pela abertura do carrinho, tá? Por que é importante saber o responsável? Porque eu preciso saber se não teve a conferência, quem foi que não conferiu, o porquê não conferiu, né? E a mesma coisa quando eu abro o lacre. Eu rompi o lacre e eu abri. Justificativo, utilizado em situação de emergência. Tem locais que pede para colocar o nome do paciente, tá? Super comum, tá? Quanto mais eu rastrear e monitorar essa prática, melhor, né? Eu vou ter uma assistência mais segura. Então, a enfermeira Lilian abriu o carrinho às 10 horas da manhã, justificativa, para utilização durante uma parada cardiorrespiratória do paciente fulano de tal, às tantas horas. Ok. Aí violei o lacre, abri o lacre, estarei repondo, fechando o carrinho, repondo, né, todos os materiais, tá? E aí, anotando lá o número do novo lacre. É assim que precisa estar, tá? E a conferência é a cada plantão. Então, se eu abrir o carrinho, sei lá, 10 horas da manhã, meu plantão é das 7 às 19, eu faço a conferência, tá? E já lacro o carrinho. Ah, mas toda hora que tiver uma emergência, isso é uma pergunta muito clássica. Eu vou ter que abrir o carrinho? Vai, pessoal. Sabe por quê? Se eu não organizar o carrinho logo após a utilização, eu posso ter uma parada na sequência. E aí eu vou pensar, ah, mas eu ia repor, meu horário é até às 19. Eu ia repor até às 17 horas, tá? Tem colaborador que gosta de fazer essas propostas indecentes, né? Ou então jogar lá pro enfermeiro, olha, eu posso repor tal hora, que se eu fechar agora? Não é o ideal, tá? Mesmo que você tenha uma quantidade no seu estoque, no carrinho, ah, são 10 adrenalina, eu usei 5, ainda tem 5. A reposição é imediata, tá? E o lacre precisa ser colocado. Você vai virar as costas, pode vir um colega de outro setor, o carrinho tá aberto, deixa eu aproveitar, vou pegar aqui uma ampolinha de cloreto de potássio, o que eu preciso fazer no meu paciente ali na medicação, rapidinho eu venho aqui e reponho. Você nem sabe quem pegou, isso dá maior confusão, porque você deixou sem lacre. Se você deixou o carrinho sem lacre, você está suscetível a qualquer pessoa ir lá e pôr na mãozona. Aí você olha na escala, quem está responsável pela reposição do carrinho é você, porque o enfermeiro delegou que naquele plantão você seria responsável em repor. Até você provar por A mais B, nossa, mas eu não usei esse cloreto de potássio na emergência. Aí vem seu coleguinha, olha, eu abri aqui, já que estava sem lacre. Acontece, pessoal. Pior que acontece. Se você já passou por isso aí, depois deixa aqui seu comentário, tá?
Por isso que eu falo, é melhor você pecar por esse... Abriu, fez lá, né? Terminou de fazer o tratamento, de prestar o atendimento naquele paciente, já entra no sistema. Tem local que você pede pelo sistema, tá? E tem local que você pede pela solicitação manual, mediante a prescrição médica. Não importa o protocolo da tua unidade. O importante é que você consiga repor, tá? Tem locais que, quando você dá baixa no código de barras, que você utilizou, você guardou ali todos os invólucros da medicação, do material, você vai dando baixa no código de barras, já cai na farmácia e ela tem até 30 minutos, depende da unidade e do protocolo, tá? Para repor. E aí a equipe da farmácia traz aquela medicação que você deu baixa, materiais, é bem legal, porque otimiza o tempo e aí é um trabalho em equipe, né? Mas às vezes não tem, tá? Não tem esse sistema. Aí eu não vou fazer. Não, você tem lá o pedido manual, você faz. O que eu gosto de dar dicas, né? E até de orientar a equipe quando está utilizando algo que precisa repor. Pega uma embalagem, abre e vai jogando ali tudo dentro do que você utilizou, né? Claro, sem sangue, nenhum fluido, né? Embalagens apenas, tá? Se tiver ampola, a ampola você vai descartar, porque é um pérfuro cortante, dentro da caixa de pérfuro cortante. Mas ela geralmente ela é disponibilizada em pacotinhos, né? Em embalagens pequenas, que tem um código de barra. Essa embalagenzinha que você precisa para dar baixa para a farmácia, você vai colocando ali naquela embalagem. Você vai colocando ali, e aí terminou, pelo menos eu fazia assim quando eu trabalhava na emergência, tá? Porque às vezes é muita correria, não dá, né? Você utilizou lá na hora da adrenalina, né? O sangue quente lá, atendendo o paciente, o foco é a gente tirar e estabilizar o paciente, tirar ele ali da situação de emergência, seja uma parada, seja qualquer outro atendimento. A gente não abre o carrinho só para a parada, tá, pessoal? Essa coisa de, mas não é uma parada, eu não vou abrir o carrinho porque depois é maior trabalho para conferir. Saia fora disso, que você está sendo observado e avaliado pelo seu líder, tá? Se o carrinho é emergência, independente da emergência. O paciente está com uma hipotensão severa, eu preciso colocar uma droga vasoativa. Não, eu vou lá na farmácia, que é aqui pertinho, aí você chega, o técnico de farmácia não está ali, ele está fazendo uma outra coisa e você fica ali. Aí a equipe fica estressado, o médico fica, nossa, pedi para entrar agora uma droga vasoativa, qual é a dificuldade? Porque não abriu o carrinho. E isso acontece eu tenho 26 anos de profissão, desde que eu me conheço por gente na área da saúde. Todo lugar que tem atendimento, exceto parada, não quer abrir o carrinho de emergência e isso gera um estresse, porque é uma situação de emergência. Reposição de um bicarbonato, algo que o médico pediu ali naquele momento para corrigir uma certa acidose no paciente, e a pessoa não quer abrir o carrinho. Então não seja esse tipo de profissional, tá? Você vai sim abrir o carrinho de emergência e vai prestar os cuidados. O que geralmente acontece, para minimizar, já que todas as unidades, geralmente, acho que a grande maioria aí, ela trabalha com maletas, tá? Então, aí é um retrabalho, porque a maleta também você vai precisar ter um checklist de conferência. É só para não abrir o carrinho em si. O que as equipes geralmente fazem? Elas colocam nessa maleta medicações que tem dentro do carrinho, mas que a pessoa precisa abrir todo o carrinho para usar. Por exemplo, um idantal, uma fenitoína, para uma crise convulsiva. Se chegar na emergência, precisa abrir o carrinho para retirar, né? Portaria 344, tem que estar fechada a chave. É um medicamento... né, que precisa restrito, não está de fácil acesso, é um psicotrópico, então ele precisa estar fechado. E como é algo que utiliza muito, um fenobarbital, uma fenitoína, tem locais que fazem uma maletinha separado, tá? Para utilizar, para não gerar todo aquele estresse, o bicarbonato, o cloreto de potássio, o cloreto de sódio, o magnésio, todas essas drogas, materiais que a gente chama medicamento de autovigilância, a gente acaba fazendo uma maleta para que instigue, né, que obriga o profissional a abrir ali na hora e usar para o paciente nas situações de emergência. Então, tem locais que acabam realizando essa prática. Faz um kit à parte, tá? Justamente para minimizar isso, tá? Porque a equipe, ela tem aquela cultura de, não vou abrir o carrinho para tirar uma ampola de cloreto de potássio, mas o carrinho de emergência é para ser utilizado. Então, se na sua unidade não tem esse protocolo de uma maleta, né, uma maleta extra, é para abrir o carrinho de emergência, sim. A não ser que o médico faça uma prescrição, olha, pode entrar daqui X horas, ou daqui, você falar que é imediato, que preciso que infunda agora no paciente uma bolsa de bicarbonato para reposição, é naquele momento,
Não é para sair, ir lá na farmácia, ficar no balcão, esperando um colega que também está atendendo outros clientes, outros setores, tá? Se eu tenho um carrinho dentro da emergência. Isso causa maior transtorno, todas as equipes ficam estressadas e isso não é legal e não é um trabalho de excelência e de segurança. Nem falo qualidade, porque qualidade ela vem com consequência de um trabalho, de uma prestação que a gente faça com segurança, tá? Então, eu quero deixar muito bem claro aqui hoje nessa live, para você que trabalha, sabe muito bem do que eu estou falando, conhece muito bem a rotina e sabe que isso acontece, tá? Lembrando que o carrinho ele é de responsabilidade de todos. E se você tiver que abrir, você vai contar com o restante da equipe para te ajudar, tá? É lógico, eu abri o carrinho às 18h30 e eu tenho até às 19h, eu não vou conseguir repor. Pessoal, começa a conferência até onde você conseguir. Coleguinha do noturno, olha, eu conferi até a segunda gaveta. Estou passando aqui com o lacre vermelho, porque geralmente as unidades, ela estipula, o lacre vermelho é quando está incompleto o carrinho. Isso é uma forma de sinalizar para a equipe que precisa continuar a reposição. E tudo bem também, tá? Eu já trabalhei em locais que a gente precisou abrir o carrinho 18 e pouco, eu saía às 19. O que eu falava para a equipe? Dá para começar a conferência? Dá. Então comece. Pelo menos quando o seu colega chegar, ele não vai se sentir, nossa, nem começaram a conferência. Diferente do carrinho ter sido aberto lá às 15 horas. Isso é inadmissível. Abriu, porque você vai colocar lá o horário que você abriu o lacre. Aí o seu colega das 19 fala, puxa, mas você abriu o carrinho às 15 horas, agora são às 19 e você não conferiu. Aí começa a dar o conflito entre as equipes, tá? Então, tanto você como técnico, se tiver algum enfermeiro também aqui me escutando, saiba que isso é aceitável, colega. Enfermagem é continuação, a comunicação ela precisa ser eficaz e existe a famosa passagem de plantão. Que a passagem de plantão não é só falar do paciente, a passagem de plantão é para falar da organização da sua unidade, tá? Então, olha, a organização da minha unidade é, hoje eu abri o carrinho às 18h40, comecei a repor, pelo menos eu já solicitei o que eu pedi, o que eu utilizei, a farmácia está trazendo e falta repor a quantidade que foi retirada do carrinho. Ok, isso é trabalhar com transparência, né, com coleguismo. O que a gente não quer pra gente, a gente também não quer pro outro. Então, se a gente quer chegar no plantão, encontrar o carrinho conferido, tudo ok, né? Tranquilo, pessoal. O que eu não posso é fechar o carrinho, colocar um lacre e falar que tá tudo certo, tá? É importantíssima essa sinalização. Então, vocês que atuam, que trabalham no seu dia a dia e que manejam o carrinho de emergência, precisam entender que eu tenho responsabilidades, tá? E não é só do enfermeiro, a responsabilidade é da equipe multidisciplinar, tá? E tem também a conferência, além do técnico, do enfermeiro, aquela conferência que você faz, que é a conferência mensal. O que significa isso? Eu tiro tudo o direito do carrinho, conto tudo de novo, confiro o lote, validade. Precisa fazer isso? Precisa, tá? A conferência virou o mês, tem que ser feita, tá? Eu não sei, depende do protocolo da unidade, se é a equipe do noturno que vai abrir todo o carrinho, que é mais tranquilo, se é a equipe do diurno, geralmente é com a equipe do noturno, tá? Do dia 31 para o dia 1º, ou do dia 1º para o dia 2. Marca lá uma data X específica, nesse dia o enfermeiro vai precisar abrir o carrinho e conferir todos os itens, desde medicamento até materiais, tá? E aí, o que tiver, que ele observar que tem para vencimento, que esteja próximo, ou ele retira já do carrinho, tá? E transfere para a farmácia. E a farmácia acaba utilizando no local que tem a alta rotatividade, aí que utiliza mais, que tem mais saída. Ou se na unidade tem um protocolo, o próprio farmacêutico sinaliza com uma taxa aí, dependendo do protocolo da unidade, que está próximo ao vencimento de 3 meses. Porque o farmacêutico também faz essa conferência mensal, tá? Então, a rotina mensal da conferência, ela é realizada pelo enfermeiro, que pode pedir uma ajuda para o técnico que está ali na sala. Olha, confere aqui comigo, vamos dividir aqui a tarefa. Ok, tranquilo, mas ele é o responsável, tá? E também tem o farmacêutico. Tanto é que nesse checklist mensal, precisa ter assinatura da farmácia, da farmacêutica e do enfermeiro, tá? Passou essa conferência mensal, rotina que segue, vida que segue. Abriu, repôs, colocou o lacre, nome do profissional e carimbou. No outro dia, abriu, ou no mesmo dia, às vezes abre 2, 3 vezes, tá? Mesma coisa. Reposição do lacre, número novo, profissional que utilizou, para quem utilizou, carimba e assina, tá? E assim vai também com os equipamentos, principalmente os eletrônicos, né? Os que utilizam pilha, laringo, super importante.
O laringoscópio, ele possui uma pilha e essa pilha ela precisa ser trocada quando tem necessidade. Então, se eu tenho lá o laringo, eu incluo lá a lâmina, né, no cabo, e tá fraca, já troca essa pilha, porque não tem algo pior do que o médico entubar um paciente, na hora de entubar, a lâmpada tá fraca ou não tá funcionando. Estresse total, vira, né, aquela confusão, e o laringo é super importante também, tá? Mantê-los higienizados, né? Tem local que passa filme na lâmina. Teve um protocolo que eu implantei numa unidade que eu trabalhei, que a gente passava filme transparente na lâmina, justamente para ficar passível de desinfecção, tá? Com álcool 70. Por quê? Se eu tenho que pegar ali na lâmina, né, e inserir no cabo para fazer o teste, toda hora eu tô com a mão ali, e a mão é uma via de levar, né, contaminação. Então eu preciso conferir, não posso olhar só, ah, não, a pilha tá boa, né? Eu tenho que fazer a conferência, às vezes a lâmpada, ela não tá legal, precisa trocar, enfim, é super importante, tá? Então, para vocês que atuam, que tem um carrinho de emergência, ah, olha, eu tenho ali, mas eu nunca usei. Vai lá, pega o checklist, dá uma olhada, né? Veja os itens que contém ali, tenha mais intimidade com as coisas que você tem ali na sua unidade. O torpedo de oxigênio, ele precisa estar carregado, tá? Muito importante isso. Às vezes utiliza para um transporte do paciente, tá? Retira o torpedo do carrinho para levar o paciente de uma emergência para uma UTI, e aí você utiliza o oxigênio, quando vai ver ele está numa calibragem baixa, você precisa calibrar o oxigênio. Tem instituições, quando chega lá nos 50, né, a sinalização solicita para manutenção fazer a reposição. E tudo bem, tá, pessoal? Precisa repor o oxigênio do cilindro. Utilizou, se tiver lá, né, na porcentagem recomendada, que ainda dê para usar, ok. Se não tiver, atentar para isso também, tá? Então foram situações que eu trouxe aqui da sua rotina que vai causar impacto e pode até gerar um óbito no paciente se eu não tiver nenhum desses equipamentos utilizando. Se eu precisar usar o desfibrilador e não funcionar, se eu precisar entubar a lâmina, ela não acende, tá? Se eu precisar utilizar um material, um equipamento, um medicamento, e ele não estiver ali, eu posso retardar o atendimento ao paciente e esse paciente evoluir para óbito, por conta de uma negligência, né? Falta de uma assistência segura. E eu tenho certeza que não é isso que você quer oferecer lá para o seu cliente, para o seu paciente. Então, pessoal, eu agradeço aqui a participação de vocês. Esse conteúdo ele foi realizado justamente para que você tenha acesso a essa informação e que você faça a sua prática o mais seguro possível. Tá? Então, se fez sentido o que eu falei aqui, deixa um like. Para você que perdeu a oportunidade de assistir, deixa um comentário. E eu trago aqui conteúdos que vão ajudar você aí a desenrolar o seu plantão de forma bem tranquila e bem segura. Então, aproveitem o domingão, aproveitem também para atualização, né? Nunca é demais, dá uma lida aí em alguns conteúdos que faz parte do seu dia a dia, da sua rotina. Agradeço e um ótimo domingo para todos.